O Brasil é um país estranho. É estranho porque, ao olhar de fora, ele parece ter tudo que qualquer nação precisaria para se tornar uma potência mundial. Um território gigantesco, uma das maiores reservas de água doce do planeta, uma agricultura que alimenta centenas de milhões de pessoas, riquezas minerais espalhadas por praticamente todo o território, uma população enorme, criativa e acostumada a se adaptar às dificuldades. Em teoria, o Brasil deveria ocupar uma posição de destaque absoluto no mundo moderno. Mas basta olhar para a realidade cotidiana para perceber que existe alguma coisa profundamente errada acontecendo há décadas. As cidades vivem congestionadas, o transporte público funciona no limite, hospitais continuam lotados, escolas apresentam estruturas precárias. A violência urbana domina a rotina de milhões de pessoas e a sensação coletiva é a de que o país está sempre preso no mesmo lugar. Existe crescimento em alguns momentos, crises em outros, mudanças de governo, promessas de transformação, mas no fim a impressão é sempre a mesma. O Brasil continua andando em círculos. E durante muito tempo, muita gente tentou resumir esse problema em respostas simples. Alguns dizem que a culpa é exclusivamente da corrupção. Outros culpam apenas os políticos, os impostos, a desigualdade ou até mesmo a própria população. Só que talvez o verdadeiro problema do Brasil seja mais profundo do que qualquer resposta rápida consegue explicar. O país não esteja preso por falta de riqueza ou de capacidade humana, mas porque toda a estrutura ao redor da população foi construída de maneira extremamente ineficiente. Uma estrutura que consome tempo, energia, produtividade o tempo inteiro, até transformar tarefas simples em desafios cansativos. Existe uma ideia muito repetida fora do Brasil de que países pobres são pobres porque as pessoas não trabalham o suficiente. Mas a realidade brasileira desmonta completamente esse argumento. O brasileiro trabalha muito, acorda cedo, enfrenta horas de deslocamento, pega ônibus lotado, lida com jornadas cansativas, salários baixos e ainda assim consegue continuar funcionando em um ambiente extremamente desgastante. O problema não está na falta de esforço humano. O problema é que o país desperdiça energia humana em excesso apenas tentando manter a rotina básica funcionando. Em muitos lugares do mundo desenvolvido, produtividade significa eficiência. Significa que a infraestrutura funciona, o transporte conecta as cidades rapidamente, os serviços públicos economizam tempo e a tecnologia facilita a vida da população. No Brasil, acontece o ao contrário. Grande parte da energia das pessoas é consumida tentando resolver problemas básicos que, em países organizados, praticamente não existem. O trabalhador brasileiro perde horas no trânsito diariamente. Pessoas passam uma parte enorme da própria vida dentro do ônibus, trens e de engarrafamentos. E isso não é apenas um problema de conforto. Isso afeta diariamente o desempenho econômico do país. Um trabalhador cansado produz menos, rende menos, adoece mais e vive em constante estado de desgaste mental. Quando milhões de pessoas vivem assim ao mesmo tempo, o impacto deixa de ser individual e passa a ser nacional. E o mais perigoso é que esse desgaste virou algo normalizado. Filas demoradas, serviços lentos, burocracia excessiva, atrasos constantes, dificuldade para resolver tarefas simples passaram a fazer parte da rotina. O brasileiro aprendeu a sobreviver dentro do caos. Só que sobreviver ao caos não significa desenvolver um país. Um dos maiores exemplos disso é a burocracia brasileira. Em teoria, burocracia deveria servir para organizar processos, criar segurança jurídica e manter o funcionamento das instituições. Mas quando ela cresce de forma exagerada, começa a produzir exatamente o efeito contrário: lentidão, desperdício de tempo e paralisação econômica. No Brasil, abrir uma empresa pode se transformar em uma maratona de documentos, taxas, registro e exigências intermináveis. Pequenos empreendedores muitas vezes desistem antes mesmo de crescer porque o sistema exige energia demais apenas para continuar funcionando legalmente. Empresas gastam milhões de horas por ano tentando lidar com regras tributárias extremamente complexas, enquanto em outros países boa parte desse processo já foi automatizada ou simplificada.
E o problema não termina no negócio. A burocracia invade praticamente todos os setores da vida brasileira. Resolver documentos, acessar determinados serviços públicos, conseguir licenças ou regularizar processos frequentemente exige tempo excessivo. Aos poucos, a lentidão deixa de parecer absurda e passa a ser aceita como algo inevitável. Esse talvez seja um dos aspectos mais perigosos do atraso estrutural brasileiro. O país começou a normalizar a ineficiência. As pessoas se acostumaram tanto com sistemas lentos que muitos já não conseguem imaginar funcionamento diferente, enquanto outras nações investem energia em inovação, ciência, tecnologia e produtividade. O Brasil ainda consome grande parte do seu esforço apenas tentando fazer o básico funcionar. O problema também aparece de maneira extremamente visível nas cidades brasileiras. O Brasil passou por um processo de urbanização extremamente rápido ao longo do século XX. Milhões de pessoas saíram do campo em direção às grandes cidades em busca de oportunidades. Só que as cidades nunca foram planejadas para crescer na velocidade em que cresceram. O resultado disso é um cenário urbano profundamente desorganizado. Bairros inteiros surgiram sem infraestrutura adequada. O transporte público se tornou insuficiente para a demanda. O saneamento básico não acompanhou o crescimento populacional e a expansão das periferias criou distâncias gigantescas entre moradia e emprego. Hoje, milhões de brasileiros passam horas diárias apenas se deslocando, e isso produz consequências econômicas enormes. Caminhões atrasam, entregas demoram, trabalhadores chegam cansados, empresas gastam mais e a produtividade geral do país diminui. Uma cidade mal planejada não afeta apenas a estética urbana ou a qualidade de vida, ela produz diariamente a ineficiência econômica nacional. Além disso, o crescimento desorganizado cria outro problema grave: o aumento constante do custo de vida. Quanto mais desorganizada é uma cidade, mais caro se torna transportar mercadorias, oferecer serviços públicos e manter infraestrutura funcionando. No fim, toda a população paga pela falta de planejamento acumulada durante décadas. Existe também um problema silencioso que demora anos para mostrar suas consequências: a educação. Durante muito tempo, o Brasil concentrou esforços em aumentar o acesso à escola, e isso foi importante. Mas colocar milhões de alunos dentro de sala de aula não resolveu automaticamente o problema da formação educacional. Grande parte do sistema educacional brasileiro permaneceu presa em modelos antigos de ensino, baseados principalmente na repetição e memorização, em vez de estimular pensamentos críticos, criatividade, resolução de problema e adaptação tecnológica. Muitas escolas continuaram focadas apenas em decorar conteúdo e repetir informações. O resultado é uma formação frequentemente desconectada das transformações do mercado moderno. Enquanto o mundo avança rapidamente em áreas como inteligência artificial, automação, programação, ciências de dados e tecnologia, o Brasil ainda enfrenta dificuldades básicas em matemática, leitura e interpretação. Isso cria um ciclo extremamente perigoso. Empresas não conseguem encontrar profissionais qualificados, trabalhadores recebem salários baixos e a produtividade continua estagnada. E talvez o mais preocupante seja que a baixa qualidade educacional não afeta apenas a economia. Ela também reduz a capacidade da população de compreender problemas complexos, analisar informações e participar de decisões importantes de maneira crítica. Um país com educação frágil não perde apenas competitividade econômica, ela perde capacidade de planejamento coletivo. O brasileiro ficou conhecido no mundo inteiro pela capacidade de improvisar, pela habilidade de dar um jeito, e de fato existe algo admirável nisso. Sobreviver em um ambiente tão instável exige criatividade constante. O problema é que improviso permanente não substitui planejamento estrutural. Quando um país passa décadas funcionando no improviso, ele começa a tratar emergências como rotina. Problemas nunca são resolvidos completamente, apenas empurrados para frente. Obras começam e não terminam. Reformas mudam a cada governo. Projetos importantes são abandonados antes de gerar resultado real. O Brasil vive apagando incêndios,
mas raramente reconstrói a estrutura que causou o incêndio. Isso gera uma sensação permanente de instabilidade. Empresas evitam investimentos de longo prazo. Profissionais qualificados deixam o país em busca de oportunidades mais organizadas e grande parte da população passa a focar apenas na sobrevivência imediata. E uma sociedade focada apenas em sobreviver dificilmente consegue planejar o futuro. Talvez o maior problema do Brasil não seja uma única pessoa, um único partido político ou uma única crise econômica, mas o verdadeiro problema esteja no fato de que o país desperdiça energia demais apenas tentando funcionar. Energia humana, tempo, produtividade, talento e oportunidades são consumidos diariamente por estruturas lentas, cidades desorganizadas, educação insuficiente e sistema ineficientes. O Brasil possui recursos naturais gigantescos, possui população numerosa, possui criatividade, possui potencial econômico, mas potencial sozinho nunca foi suficiente para transformar uma nação em potência. Países desenvolvidos não cresceram apenas porque tinham riquezas naturais, cresceram porque construíram sistemas eficientes, infraestrutura funcional, educação forte e planejamento de longo prazo. O Brasil, por outro lado, passou décadas tentando sobreviver às próprias falhas estruturais. Não podemos dar sorte de acreditar que tudo vai se resolver como mágica, ou que alguém de fora vai resolver todos os nossos problemas. O Brasil, como um território, é incrível, como todo lugar, porque a natureza faz o seu dever. Somos nós brasileiros que devemos mudar isso. Essa seja exatamente por isso que o país parece estar sempre cansado. Não por falta de capacidade, mas porque grande parte da sua força é desperdiçada apenas tentando manter o básico funcionando.